Tua B. Hoje é terça-feira, dia de fazer a resolução de uma questão. Vamos aproveitar a quarentena, então, sem desculpa, e vamos estudar um pouquinho de direito penal. Vamos ao nosso exercício, então? Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito, artigo 63, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro de 2016 como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. Considerando a hipótese narrada, no momento do julgamento, em março de 2016, deverá ser considerado, em caso de condenação, a pena de: letra A, 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu; 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa; letra C, 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus regit actum, tempo rege o ato; e letra D, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa. É importante destacar aqui que foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito, isso delito do artigo 63, passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. Qual é a principal característica aqui? Lei temporária ou lei excepcional. Tá? Toda vez que você perceber uma lei que ela tem vigência por um determinado período, você já liga o alerta. Pode ser uma lei temporária ou excepcional. No nosso caso aqui, ela é a lei temporária. E qual que é a diferença entre as duas leis? Lei temporária e lei excepcional. A lei excepcional, ela tem vigência em decorrência de fatos transitórios. Exemplo, estado de guerra ou calamidade. Já a lei temporária tem vigência por tempo determinado, já apresentando data de autorrevogação. Agora, será que tem um hífen aqui? Correção? Não. Deixa eu ver aqui. Autorrevogação. Era separado. Ok. Então, a característica aqui, toda vez que você se deparar com uma lei que ela tem vigência por um período determinado, você já liga o alerta. Pode ser uma lei temporária ou uma lei excepcional. A diferença está: a lei temporária, ela já traz no seu texto o momento em que ela vai ser revogada, que é o nosso caso aqui do exercício. Ela entra em vigência dia 20 de agosto e vai ser revogada em 31 de dezembro de 2015. Já a lei excepcional, ela não apresenta um prazo de tal data. Ela é sancionada e entra em vigência em decorrência de fatos transitórios. Por exemplo, enquanto perdurar o estado de guerra ou a calamidade, a lei excepcional ela vai ter vigência. Ela só vai perder a sua vigência depois que esse fato transitório, o estado de guerra ou calamidade, se encerrar. Entendeu? Essa é a diferença entre a lei temporária e a lei excepcional. No nosso caso aqui, como a gente tem uma data da entrada em vigência e a data da autorrevogação, já é uma lei temporária, porque ela não foi instituída em decorrência de fatos transitórios, mas sim em decorrência de uma data já pré-determinada. E qual que é a principal característica da lei temporária e excepcional? Ultratividade. O que é a ultratividade? Mesmo após a revogação, aplica-se a lei temporária ou excepcional aos crimes praticados durante a sua vigência. Mesmo que o agente, imagina só, no nosso caso hipotético aqui, o João ele praticou o crime em 20 de dezembro.
Então, estava em vigência essa lei temporária, que é 20 de agosto a 31 de dezembro. Então, ó, 20 de dezembro antes da revogação, que foi 31 de dezembro. Mesmo que ele seja julgado só posteriormente, como traz o exercício aqui, ó, ele foi denunciado só depois da revogação da lei, em 8 de janeiro, e também o exercício pede para a gente considerar um julgamento em março de 2016, ou seja, bem depois da revogação da lei. Mesmo que eu tenha um julgamento posterior com essa lei já revogada, a principal característica da lei temporária excepcional é a ultratividade. Então, mesmo que ela venha a ser revogada, ela ainda vai ser aplicada a fatos ocorridos, a crimes praticados durante a sua vigência. No nosso caso aqui, o João, mesmo que ele seja julgado depois, vai ocorrer a incidência dessa lei temporária aqui, tá? Então vamos lá às nossas assertivas. Letra A, ele vai responder de 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica? Não. Toda vez que falar em lei excepcional temporária, risca esse princípio. Você pode se confundir. Então, lei temporária excepcional, ultratividade, mesmo após a sua revogação, vai alcançar os crimes praticados durante a sua vigência e não há que se falar em retroatividade da lei penal mais benéfica. Letra B, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa? Correto. Essa é a resposta para o nosso exercício, tá? Ultratividade gravosa. 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus regit acta, ou seja, como eu vou julgar só depois da revogação, eu vou aplicar esse princípio aqui, não vou considerar a lei temporária? Não, já vimos que a lei temporária tem esse caráter, a ultratividade, vai alcançar fatos praticados durante a sua vigência, né, crimes praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. E letra D, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa? A lei excepcional tem, sim, mas aqui não é uma lei excepcional, é uma lei temporária. Nós temos aqui uma lei temporária e não uma lei excepcional. Só recapitulando, a lei temporária ela já apresenta uma data que ela vai entrar em vigência e uma data que ela vai ser automaticamente revogada. A lei excepcional ela não vem com uma data pré-determinada, ela vem atrelada a um fato transitório, estado de guerra ou calamidade, e vai perdurar a sua vigência enquanto este estado de guerra, ou essa calamidade ou outros fatores transitórios ainda estejam presentes. Só depois que esses fatos transitórios passam, se encerram, que ela é revogada. Então, nossa resposta aqui, letra B, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Espero que tenha gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.